Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e hoje nós vamos aprender a preparar uma solução. Na verdade, a gente já sabe preparar uma solução porque em casa a gente prepara a solução quase todos os dias. Por exemplo, quando você vai preparar aquele suquinho que você compra, o pozinho que vem num saquinho, você mistura o pozinho com um pouco de água, tá feito o suco. Então isso é uma solução. Então o que é uma solução? É a mistura de um soluto com um solvente. No caso do suco, o soluto é o pozinho. E ele está em menor quantidade do que o solvente, que é a água, que está em maior quantidade. Então é assim que a gente sabe quem é o soluto, quem é o solvente, pelas quantidades. Como que a gente prepara? Então, quando você compra lá o suco em saquinho, já vem escrito lá qual é a quantidade de soluto que vem. No laboratório, você precisa conhecer a massa desse soluto. Como? Você vai pesar numa balança. Por exemplo, 50 gramas de NaCl. Segundo, você vai colocar no balão volumétrico. Então, você vai escolher lá no laboratório qual é o tamanho do balão que te interessa. Por exemplo, um balão de 1000 mililitros. Aí você vai adicionar um pouco de solvente e agitar bem até dissolver o soluto. Então você vai passar o soluto lá para o balão, vai colocar um pouquinho de água e agitar bem. Depois que dissolveu tudo, você vai completar com água até o traço de referência. Então, esses balões volumétricos, ele tem um traço ali que vai te informar que é ali que é a marca que indica que tem 1000 mililitros, tá? Depois disso, depois que você transferiu, completou com água cuidadosamente, nós podemos calcular a concentração em massa dessa solução. Para a gente calcular essa concentração em massa, nós vamos pegar a massa do soluto em gramas e dividir pelo volume da solução em litros. O nosso soluto é o cloreto de sódio, são 50 gramas. A nossa solução tem 1000 mililitros, porque nós estamos utilizando um balão de 1000 mililitros. Como 1 litro corresponde a 1000 mililitros, então o volume da nossa solução, 1 litro. Então a concentração da nossa solução, 50 gramas por litro. Tá? A maioria das soluções, o volume praticamente não se altera quando você mistura o soluto, mas algumas soluções, o volume da solução pode diminuir ou pode haver uma expansão. Então, por isso que a gente prepara uma solução nessa ordem. Você adiciona o soluto, um pouco do solvente, mistura bem, dissolve bem e aí você vai completando com água até o traço de referência cuidadosamente para você garantir que vai ter aquele volume que você está planejando de solução. Tudo bem? Bom, pessoal, além de calcular a concentração da nossa solução, que é a massa do soluto em gramas pelo volume da solução, que nós acabamos de ver, que são 50 gramas por litro, já que nós temos 1 litro de solução, nós podemos calcular também a densidade da nossa solução. Então, cuidado, a densidade da nossa solução é a massa da solução em gramas dividido pelo volume da solução em mililitros. Então, cuidado para você não confundir concentração com densidade, porque na concentração é massa do soluto. Aqui, na densidade, é a densidade da solução, então é a massa da solução. Como que a gente calcula a massa da solução? Somando a massa do soluto mais a massa do solvente. A massa do soluto são 50 gramas. Mas e a massa do solvente? O nosso solvente é a água. Nós temos 1000 mililitros de água. Como a densidade da água é 1 grama por ml, então nós podemos fazer essa relação. É 1 grama para cada 1 ml. Como nós temos 1000 mililitros, 1000 ml, então nós teremos 1000 gramas, tá? Então, a massa do nosso solvente, 1000 gramas. Então, a nossa solução vai ter uma massa de 1050 gramas. Então, aqui, ó, massa da solução, 1050. E o volume da solução em mililitros, ó. Então, o nosso volume, 1000 mililitros. Então, dividindo aqui, a densidade da nossa solução é 1,05 gramas
por mililitro, certo? Pessoal, então, nós já conhecemos a concentração da nossa solução em grama por litro. E conhecemos a densidade da nossa solução em grama por mililitro. Nós podemos calcular um outro tipo de concentração, que é a concentração em quantidade de matéria, que é em mol. Tá? Para isso, nós precisamos dividir a quantidade de matéria do soluto pelo volume da solução. Então aqui, ó, eu estou usando, para solução eu vou usar esse aqui, ó, SC cedilha, para soluto ST e solvente SV. Então, para a gente calcular aqui a nossa concentração em quantidade de matéria, a gente precisa saber, nesses 50 gramas de soluto, qual é a quantidade de matéria que a gente tem? Quantos mols existem? Nós sabemos calcular em 1 mol de NaCl. Como assim? Se você conhece a massa atômica do Na e a massa atômica do Cl, você consegue calcular a massa molar dessa substância, desse sal. Então, a massa atômica do Na é 23, mais 35,5 do Cl. Então, a gente tem aqui 58,5 gramas por mol de NaCl. Então, 1 mol de NaCl são 58,5 gramas. Mas nós não temos 58,5 gramas, nós temos apenas 50 gramas. Então, vamos calcular aqui por proporção. Então, nós vamos dividir 50 por 58,5. Dá 0,85 mol. Agora, nós podemos calcular a nossa concentração molar. Então, a concentração em mol por litro é igual ao número de mol do nosso soluto dividido pelo volume da solução em litros. Então, essa solução é 0,85 mol por litro. Um outro jeito, sem precisar fazer essa conta intermediária, seria usando essa fórmula aqui, que nós sabemos que é o número de mol dividido pelo volume. Então, o número de mol é a massa da substância em grama dividido pela massa molar dela, que é o que nós fizemos aqui, ó. É a massa da substância que nós utilizamos e a massa molar dela. E como a gente vai dividir pelo volume, então vamos fazer aqui. Essa massa aqui, ó, dividido pelo volume, é a concentração que nós já conhecemos, que nós calculamos aqui. E aí você vai dividir essa concentração pela massa molar. A concentração é 50, a massa molar 58,5, que vai dar o mesmo resultado, 0,85 mol por litro. Tudo bem? Pessoal, ó, nós já calculamos a concentração em massa, calculamos a densidade da solução e a concentração em quantidade de matéria. Agora nós podemos calcular o título. O que é o título? É a relação que existe entre a massa do soluto e a massa da solução. A massa do soluto são 50 gramas. E a massa da solução, basta somar a massa do soluto com a massa do solvente. Lembra que o solvente é a água. Como nós temos 1000 mililitros de água, nós podemos dizer que temos 1000 gramas de água. Então, a massa da nossa solução é 50 mais 1000. Então, são 1050 gramas. Fazendo essa conta, nós temos que o título é 0,048. Nós podemos representar esse título em porcentagem. Como assim? Qual é a porcentagem do soluto em relação ao solvente? Então, nós podemos fazer a seguinte conta. 1050 gramas corresponde a 100%. Como nós temos 50 gramas de soluto, ele vai dar o nosso título em porcentagem. Então, nós vamos ter aqui 4,8%. Então, para a gente calcular o título em porcentagem, basta pegar esse valor aqui e multiplicá-lo por 100. Tá? Uma outra maneira de calcular o título da solução é utilizando essa expressão. Nós conhecemos a concentração em grama por litro, conhecemos a densidade em grama por mililitro. Como as unidades de volume estão diferentes, aqui nós temos litro e aqui nós temos mililitro, e nós sabemos que 1 litro corresponde a 1000 mililitros, então, para transformar
essa unidade aqui de grama por mililitro para grama por litro, a gente já multiplica por 1000, tá? Então, para a gente calcular o título, nós vamos fazer a concentração dividido pela densidade dividido por 1000. A nossa concentração são 50 gramas por litro e a nossa densidade 1,05 gramas por mililitro. E aí a gente já vai multiplicar aqui por 1000 para transformar para litro. Então, fazendo a conta, nós vamos ter aqui 0,048. Multiplicando por 100, teremos o título em porcentagem, em massa, ok? Então, vamos resolver esse problema, que ele está sugerindo o seguinte, que a deficiência de zinco 2+ no organismo causa problemas de crescimento e que podem ser sanados pela ingestão de comprimidos que contêm óxido de zinco. Forneça a equação que ocorre no estômago em meio ácido e que forma o íon zinco 2+ após a ingestão do comprimido. Então, o comprimido, ele tem óxido de zinco. No estômago, que é um meio ácido, existe ácido clorídrico, tá? Então, é importante você lembrar que esse é o ácido do estômago. A reação que vai acontecer. Então, vamos separar aqui em cátion e ânion para ficar fácil visualizar quem serão os produtos formados. Então, você vai combinar o cátion com o ânion e esse cátion com o outro ânion. Então, eu vou ter a formação de ZnCl2 mais H2O. A água é líquida e esse sal, ele é um sal solúvel em água. Então, como ele é um sal solúvel, ele vai apresentar o cátion zinco e os ânions cloreto, que é o que ele está querendo, a formação do cátion zinco. Para a equação ficar corretamente balanceada, então nós vamos contar aqui, são 2 cloros e 2 hidrogênios, eles estão na mesma molécula, então vamos multiplicar aqui por 2. Já temos um zinco de cada lado e um oxigênio, então uma equação corretamente balanceada, tá? Aqui. Então agora ele quer saber qual é o volume dessa solução, cuja concentração é 0,10 mol por litro, que contém massa de zinco 2+, igual àquela contida em um comprimido de óxido de zinco. Ou seja, a massa é 0,016 gramas. Bom, como nós temos a concentração molar, que é o número de mol dividido pelo volume, nós podemos substituir o número de mol como sendo a massa dividido pela massa molar. E consideramos aqui o volume. Nós queremos calcular o volume dessa solução. Então, o volume vai ser a massa dividido pela massa molar, dividido pela concentração, tá? A massa molar, nós podemos calcular, porque nós temos a massa do zinco e a massa do oxigênio. Então, somamos a massa do zinco mais a do oxigênio, que vai dar 81 gramas por mol. Então, agora podemos substituir aqui os valores na equação. A massa é 0,016 dividido pela massa molar, que é 81, e a concentração, que é 0,10 mols por litro. Fazendo aqui essa conta, nós temos 0,02 litros ou 2 mililitros, certo? Esse é o volume da solução. Então, pessoal, vamos para o nosso último exercício da série? Então, é o seguinte, nós queremos saber quantos gramas de sulfato de cobre 2 pentaidratado são necessários para preparar 1 litro de solução aquosa de sulfato de cobre 2 anidro, de concentração 5 mol por litro. Então, vamos escrever a primeira fórmula do sulfato de cobre 2. Então, lembrando, ó, o cobre é um metal de transição, aqui a carga dele é 2. O sulfato é o ânion SO4 2-. Então, aqui, ó, as cargas se cancelam, então eu vou ter CuSO4. Pentaidratado significa que esse sal, ele tem 5 moléculas de água de hidratação. Então, a gente representa assim, um pontinho, tá? E o número de águas de hidratação. A partir desse sal, nós queremos preparar uma solução aquosa
do sulfato de cobre anidro, sem água. Então, nós queremos separar o sal, sulfato de cobre, das moléculas de água, que são 5 moléculas de água. Aí, pela estequiometria da reação, nós observamos que 1 mol deste sal consegue fornecer 1 mol do sulfato de cobre anidro, sem água, tá? Para a gente poder calcular qual é a massa desse sal que nós vamos precisar, nós temos que primeiro saber qual é a massa molar do sulfato de cobre. Então, você vai somar a massa do cobre, mais a massa do enxofre, mais 4 vezes a massa do oxigênio. Então, o cobre, 63,5. Então, aqui é a massa molar deste sal hidratado. Mais a do enxofre, que é 32, são 4 vezes o oxigênio. O oxigênio é 16 vezes 4, 64. Então, vamos calcular a massa aqui. 159,5, a massa só do sulfato de cobre. Mas ele tem 5 moléculas de água de hidratação. A molécula de água, a massa dela é 18. Como são 5 moléculas, então nós temos 90 gramas aqui por mol das águas de hidratação. Então nós vamos somar a massa desse com as 5 moléculas desse aqui. Esse pontinho não representa a multiplicação, tá? Nós vamos apenas somar. Então teremos aqui 5, 9, 4, então 249,5 gramas por mol de sal hidratado. Então, 1 mol desse sal produz 240, corresponde, né, a 249,5 gramas. E isso fornece 1 mol desse sal. 1 mol desse sal, nós acabamos de calcular aqui, ó, que é 159,5 gramas. Então, 1 mol dele fornece 159,5 gramas. A pergunta é, qual é a massa que eu vou ter que usar deste sal para produzir uma solução desse que seja 5 mol por litro? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir qual é a massa de sulfato de cobre que existe numa solução 5 mol por litro, tá? Então, vamos fazer a continha aqui do lado, ó. A gente sabe que a concentração em mol por litro é o número de mol dividido pelo volume. Número de mol é massa dividido pela massa molar pelo volume, certo? A gente quer descobrir essa massa aqui, ó. Então, nós vamos multiplicar a concentração molar pela massa molar pelo volume da solução que a gente quer preparar. Então, a massa que existe, 5 mols vezes a massa molar, que é 159,5, e o volume que a gente quer preparar dessa solução, que é 1 litro, tá? Vezes 1. Então, fazendo aqui essa conta, vai dar 797,5 gramas. Então, para que a nossa solução tenha a concentração 5 mol por litro, eu preciso que ela tenha 797,5 gramas deste sal, tá? Então, para isso, eu vou ter que usar quanto desse sal? Então, agora a gente multiplica aqui e faz a conta pela proporção. Então, fazendo aqui, ó, 249,5 vezes 797,5 dividido por 159,5, tá? Então, fazendo essa conta, vai dar 1.247,5 gramas deste sal para prepararmos uma solução que tenha 797,5 gramas daquele sulfato de cobre. Tudo bem? Tchau, tchau!